Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Emmanuel intitula o seu comentário O Problema de Agradar. Se agradar a todos constitui preocupação excessiva de nossa parte, podemos estar comprometendo a nossa capacidade de servir com Jesus. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Reflexões com Emmanuel, e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante que às vezes aflige muitas mentes e muitos corações, que é o problema de agradar. Quando nós estamos nos propondo a cooperar, a servir com Jesus, a auxiliar, fazer a nossa parte, lembremos que os colaboradores do Mestre são convidados ao estado de autoconfiança, de reflexão, de realmente ter uma vontade, uma confiança de que estão realizando algo de positivo, que estão fazendo a sua parte, que estão cumprindo com o seu papel. Acontece que quando nós olhamos a humanidade, nós encontramos seres humanos em diferentes graus de evolução. E algumas pessoas acabam cedendo espaço, porque estão ainda iniciando o seu processo de evolução, de desenvolvimento, a uma visão e uma concepção somente superficial das coisas, ou às vezes tentam compreender as realidades de acordo com os próprios padrões, de acordo com as próprias concepções, muito embora elas estejam equivocadas e distantes da verdade. Nós não podemos ter a ilusão de que vamos passar pelo mundo encontrando somente criaturas angelicais, mesmo porque a grande maioria de nós, dentre os quais eu me incluo, não somos criaturas dessa natureza e não poderíamos esperar caminhar entre os anjos se nós estamos ainda em um planeta de provas e expiações, ainda em um processo de aprendizado, de progresso. Se nós estamos numa sociedade, num planeta com essas características, é natural que encontremos pessoas em diversos graus evolutivos. E essas pessoas vão agir, vão avaliar segundo as suas próprias concepções. Nós não poderemos, por exemplo, achar que uma criança contemplando uma montanha, que às vezes é pedregosa, árida, vai olhar da mesma forma que um arqueólogo. Às vezes a criança vai olhar para aquilo e fala assim, nossa, que coisa feia, seca, sem vida. Mas o arqueólogo vai olhar aquilo como uma fonte de fósseis, de conhecimento sobre o passado, porque ele terá condições de enxergar coisas que um olhar menos treinado, menos aperfeiçoado naquela matéria específica, naquela área do conhecimento, é incapaz de enxergar. Nós não podemos imaginar que uma pessoa que não tenha a devida educação musical, a formação, vai escutar uma música e perceber as nuances, as sutilezas que um grande compositor vai perceber quando ele estiver analisando, ouvindo uma obra. Por isso, diante dessas pessoas que cedem espaço somente à crítica, nós devemos ter um olhar de maior compaixão. Porque muitas vezes nós vamos encontrar essas pessoas no nosso caminho. Pessoas que, a despeito da nossa boa vontade, a despeito do nosso esforço, a despeito da nossa disposição, vão olhar as nossas realizações e vão conferir a elas o teor, a cor, o rótulo, de acordo com o que elas estão sentindo, com o que elas pensam, e às vezes isso pode vir em forma de desfavor, em forma de crítica. E nós devemos tomar cuidado com dar importância excessiva às críticas. É curioso porque o ser humano, ele dá muito mais atenção às coisas negativas do que às coisas positivas. Na internet nós vemos isso com muita frequência. Às vezes a gente posta alguma coisa, coloca alguma coisinha, e eu vejo muitas pessoas que ao começarem a divulgar boas imagens, boas mensagens na internet, às vezes tem ali 1, 2, 10, 15 comentários positivos e de repente vem um comentário negativo. Qual é o que ganha mais relevância na mente, no coração da pessoa? Exatamente aquele negativo. E aí ela começa a se desanimar. E esse desânimo é algo que pode comprometer a nossa capacidade de servir e auxiliar com Cristo, de fazer a nossa parte. Nós devemos tomar muito cuidado com esse sentimento que dá muita atenção à crítica que nós recebemos, ao convite, ao nosso desânimo. Obviamente que a gente pode olhar, se for uma crítica bem elaborada, se ela fizer sentido, que bom, temos uma oportunidade de aperfeiçoar.
Agora, se for uma crítica desvairada, se for uma crítica sem sentido, se for simplesmente a pessoa, às vezes acordou num mau dia e resolveu brigar com alguém e a gente, por infelicidade, estava no alvo daquela pessoa, nós não devemos deixar que ela nos arraste para a condição que ela está. Devemos seguir confiantes de que no trabalho com Cristo, na esfera do bem, na seara do amor e da paz, devemos fazer a nossa parte, porque o Cristo conhece a cada um de nós e isso deve nos bastar. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta que Paulo de Tarso endereça aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, e nos diz: Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Emmanuel intitula o seu comentário O Problema de Agradar. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e os caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente que, em seus impulsos instintivos, ela não poderá compreender. Muita inexperiência e invigilância revelará ao mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve. E quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui às experiências difíceis as supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe o permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isto basta. Uma bela página de Emmanuel, nos convidando a essa postura mais madura e confiante quando nós estamos na seara do Cristo, quando nós estamos buscando servir as outras pessoas. E o desafio, a proposta, o convite para hoje é que nós diminuamos a nossa preocupação em relação às opiniões alheias, aquilo que as pessoas pensam de nós, e a gente resgatar essa confiança, essa determinação de sermos pessoas melhores, de agirmos de uma maneira inadequada, de enfrentarmos as nossas experiências como sendo convites ao nosso aperfeiçoamento, sem a preocupação do que as pessoas vão pensar, do que elas vão achar, que a gente agora, com Emmanuel, já entende que muitas vezes essas preocupações são preocupações infantis vindas de outras pessoas. Então o convite para o dia de hoje é que nós mantenhamos a nossa fidelidade, a nossa determinação e a nossa confiança em agirmos melhor, em nos portarmos de maneira mais adequada, em fazermos o bem, sem a preocupação de como essa atitude será recebida pela multidão, pelas críticas ou pelas posturas mais desavisadas. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!